A Lisiane tá me dando isso no Facebook. Rapaz, agora mesmo eu levantei e falei, amor, nós estamos aonde? Eu levantei assustado, falei, gente, que horas são? No Brasil, que horas são? Eu falei, nós estamos no Brasil. Gente do céu. E quando passa o avião? Quando passa o avião, dá um medo. Eu vou ter que pedir o pastor Gil que me dê uma sessão de psicologia aí para voltar ao normal. Né? Ô, Walter, Deus abençoe, saudade de vocês. Bom, pastor. Bem, graças a Né? Deus. Semana que vem estamos aí, graças a Deus, juntos de novo. Uau! Amém. A Disséria está entrando aí também. Rapaz, tá cheio de aluno aí. Olha só, tem muito aluno aí, gente. Que bênção. Ó, o Valdir, a Marilete também está aí ao vivo. A Cara Rovelli também. Vai acabar essa mamata, hein? Semana que vem, todo mundo na igreja lá, hein? Vai acabar essa mamata Eu aí. suponho que não seja claro. É K-I-N-N-E-Y. Ó, a Cara tá com o áudio Mas, aberto. por favor, deixem em paz. Pronto, eu cortei o áudio dela aqui. Ok, pessoal, vamos lá. A Disséria aí na academia. Brincadeira. Não, tô na cabana. Olha Tá, aqui, pastor. ah, tá Ó, onde? Cabana? na cabana na montanha. Eita, glória a Na Deus. Bíblia diz, pastor, na Bíblia diz que quando complicar as coisas era para fugir pelos montes. Aí eu já fugi, já tô aqui. Eu tô fugindo até hoje. Eu tô fugindo até hoje. Não, Você tá fugindo ainda, né? meu Deus. Vamos lá, pessoal. Vamos então para nossa matéria. De volta aqui. A gente vai continuar, então, a aula hoje é a 456. Confere, Márcia, é isso mesmo, né? A 456. Já foi dada a 1, 2, 3 em bibliologia. Bibliologia. Ok, a gente vai falar um pouquinho sobre a confecção da Bíblia. Hoje, a gente vai ter uma aula hoje sobre a Teodiceia, que eu já falei um pouquinho sobre isso numa aula aí. A gente vai voltar de novo aqui para a gente rever alguns pontos e vai ser legal. Deixa eu já chamar aqui a apostila. Espera que tem um chat aqui. Tem alguém no chat? Boa noite, turma. Aí a Carla. Boa noite, Carla. Valeu. Tá firme aí, né? Glória a Deus. Guardou o bolo do aniversário lá pra gente? Obrigado, Dissério. Bem-vindo, pastor. Obrigado. Vamos lá, então. Vamos chamar aqui a apostila para já. Como eu falei, né? Eu já havia dado essa matéria, eu entrei um pouquinho nela, em Teodiceia. Eu só vou dar só uma lida hoje na apostila. Deixa eu buscar aqui. Eu tinha colocado ela aqui no ar. Ver se vai entrar. Ah, já está aqui já. Só vou chamar aqui para o grupo agora. Ok. Mas você conseguiu entregar a apostila pessoal? Ainda não, né? Domingo agora. Entregou para alguns domingos? Ah, tudo aí. Não entregou para ninguém? Ah, então domingo o pessoal vai para a igreja. Domingo para a igreja, o pessoal tem que ir para a igreja, né, irmão? O povo tem que ir para a igreja, não? O povo tem que ir para a igreja. Essa é a apostila lá. Então vamos acompanhando comigo aqui, então, por enquanto. Ok? Consegue ver aí, pessoal? Aí na tela? Consegue, Walter? E a Renete tá bem? Renete tá joia? Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos então aí para nossa aula. Hoje é a 4, a Teodiceia. E vamos entender um pouquinho. Eu já havia falado um pouco sobre isso, mas vamos analisar mais um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo abrir mais um pouquinho aqui a letra, para ficar melhor para vocês. Aí, agora tá certo. O fundamento do alicerce do cristianismo deita-se na justiça de Deus, porque sua vontade de salvar a todos norteia um pressuposto de justiça para legitimar essa salvação. Verdade. Como Deus quer salvar a todos, tudo que ele faz é em base da justiça. Vou dizer mais. Até para aqueles que vão se perder,
serão perdidos também por causa da justiça. Porque Deus é justo. Ele é justo ao ponto, olha só que interessante. Ele é justo ao ponto de dar para você a oportunidade de dizer sim e de dizer não. Do sim e do não. Então, a teodiceia é o que rege. Na verdade, teodiceia é justiça de Deus. Isso pode cair em prova, cuidado. A Bíblia traz essa verdade para dar base à soteriologia. Lembra que nós falamos de soteriologia? Sotero, que é salvação em grego, e logia, né? Estudo. Então, estudo da salvação. A Bíblia traz essa verdade para dar base à soteriologia. A Bíblia é um livro de salvação. Pronto. Ela é do começo ao fim, ela quer salvar. Do começo ao fim, você vê a história de um Deus que está salvando o tempo todo. Olha, a Bíblia, gente, é a história de um Deus correndo atrás de um homem e um homem correndo atrás de Deus. É isso aí. Por isso, entendemos o porquê da morte de Jesus e sua ressurreição. Os meios de graça, a proposta de santificação. Um ponto aqui. Os meios de graça, pessoal, a gente vai ter lá na frente uma aula sobre isso aí, os meios de graça. O que são os meios de graça? Os meios de graça. Os meios de graça são ícones que nos faz lembrar a respeito de Deus, da sua verdade, da sua palavra. Ícones também que são concretos e abstratos. Por exemplo, Santa Ceia, você tem o vinho, que é o suco de uva, você tem o pão, você olha para aquilo e fala, isso aí, ó, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, então eu tenho um meio da graça. Mas, na verdade, John Wesley e a nossa igreja Pleno da Graça, ela é uma igreja de estirpe metodista, aí a gente vem de uma linha metodista, nós temos dois meios de graça, né, que a gente prega como metodismo, né? O meio de graça privado, que é o ato de piedade, né, ato de piedade, e o atos de misericórdia. Se quiser anotar isso aí, meios de graça, atos de piedade, que é o pessoal, e atos de misericórdia, que é o conjunto, que é o externo, entendeu? Então, atos de piedade e atos de misericórdia. Embaixo de atos de piedade, você coloca íntimo, não é íntimo, não, é pessoal, e embaixo de misericórdia coloca público. Embaixo do ato de piedade coloca pessoal, e embaixo do ato de misericórdia coloca público. Atos de piedade, oração, leitura da Bíblia, Santa Ceia, meditação na palavra, compartilhamento da palavra. Quando você compartilha a palavra, você recebe, você compartilha. Então você ora, você lê a Bíblia, você compartilha a palavra, você participa da ceia, e são atos de piedade, atos pessoais, aí são os meios de graça pessoais. Os meios de graça e misericórdia, você vai ter o social, a ajuda ao órfão, à viúva, ao pobre, ao estrangeiro. Tudo que vem de ordem social é de atos de misericórdia. Qual que é a ideia da linha metodista nesse sentido? É que o fruto de uma vida pessoal com Deus provoca a teodiceia. Ou seja, o fruto de uma vida pessoal com Deus provoca o amor ao próximo. Quanto mais me aproximo do Senhor, mais me aproximo do próximo. Em bondade, em justiça, em amor, em graça. É isso. É muito importante entender isso aí. A gente quer fazer caridade, quer fazer benefício às pessoas, às vezes por desencargo de consciência, mas não porque é um fruto de uma vida pessoal com Deus. Interessante o ponto que ele coloca aí para a gente, né? Voltando aqui. Afirmar algo para justificar algo legítimo tem como base o princípio da justiça. Então, afirmar algo para justificar algo legítimo tem como base o princípio da justiça. Foi o filósofo alemão Leibniz que cunhou o termo teodiceia. Em seu bojo, evoca a justiça de Deus, estabelecendo uma clara distinção sobre o bem e o mal, e a relação de Deus concernente a isso. Etimologicamente, o termo significa, em grego, theos, Deus, e oikidike, a justiça.
Eu havia explicado para vocês isso há um tempo atrás, em relação a Deus, a pessoa de Deus e a pessoa em relação à pessoa de Deus e os atos da humanidade. Por exemplo, o que está acontecendo agora no Oriente Médio, que eu estive lá, eu estava naquela guerra. Quando eu e Ivana tiramos aquela foto, tinha bomba explodindo a 40 quilômetros. Ou seja, daí, não sei aonde, talvez Itapema, não sei, não conheço mais ou menos aí. Mas tá perto, era perto. Então, eu não estou falando em relação a isso. Aí vem aquelas perguntas, por que criança morre na guerra? Por que acontece isso? Aí isso aí já é uma questão mais ética, que realmente tem resposta, eu dei aquele dia a resposta, mas hoje o foco é a justiça de Deus como Salvador, como ele teceu a ideia de salvação, pela qual nós somos envolvidos. É isso que a matéria se refere no dia de hoje. A gente foi salvo, gente, por justiça. Olha que interessante. Não há mérito nenhum na salvação que nós temos. Ninguém é salvo porque é bonitinho, porque é palmeirense aí, ó. Ninguém é piora, né? Atrapalha a salvação. Ninguém é salvo porque é brasileiro, né? Ninguém é salvo porque tem dinheiro, não tem, ou porque... Não. Nós não temos mérito algum de ser salvos. Justiça de Deus. Ele viu a gente, decidiu nos salvar e estabeleceu um caminho de salvação para a gente atender aquele caminho e, por justiça, a gente ser salvo. É fantástico isso, é fantástico. Então, vamos continuar aqui na apostila para descrever melhor o tema. A Teodiceia, a Bíblia é a justiça. A construção da base, cadê? Bíblica e a justiça. A construção da Teodiceia remonta ao pensamento de Epícoro, no 3º século de Cristo, que, entre outras coisas, ele não entendia como um Deus poderia existir sendo onisciente, onipotente, onipresente e mesmo assim ser bondoso. Ou seja, depois de ter a ideia de todo mal e ainda ser bom. Nesse caso, entre o equilíbrio, a justiça. Por isso, a metáfora da balança é usada para dar a ideia de ser justo e não pender para nenhum lado mais que o outro. O Epícoro não entendia como é que Deus podia ser onipotente, onipresente, onisciente, ver o mal e continuar sendo bom. É porque o mal não está nele. O mal está nos homens. O mal está na pessoa. O mal está nessa guerra aí. O mal está nessas coisas. Mas ali, naquele balanço, né, Deus permite um equilíbrio. Ele vê o mal, ele trata do mal. Ele vê o mal, ele promove o bem. Aliás, o mal existe porque, pelo pressuposto, a bondade. Não existe o baixo, então vai ter o alto. Não tem o pequeno, então vai ter o grande. Não tem o mal, então vai ter o bem. Então, por que o mal? É uma resposta da falta do bem. Deus, ele equilibra essas duas coisas. Se Deus fosse ver como a gente vê, ele não seria Deus. Hoje mesmo aqui eu chorei bastante. Me mandaram uma cena, porque eu tenho uns irmãos nossos que estão lá ainda para voltar para cá, né? Eu não fiquei, porque eu não era responsável pela caravana, então eu não podia, até eu nem podia fazer isso. Quando eu vi a situação, eu já retirei a Vânia de lá. Se não tivesse a Vânia comigo, eu ficaria até o final com os outros. Mas me mandaram algumas cenas que não estão sendo publicadas na televisão, de um guerrilheiro do Hamas que pegou um bebezinho dormindo. Ele colocou 4 granadas em cima do cobertorzinho do neném. O neném foi explodido dormindo. Uma cena assim horrível, 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 que eu chorei ali quase 40 minutos. Aí você pergunta, e aí, como é que fica isso? Como é que a gente que é gente, né? A gente que é gente, e ainda bem que Deus não é gente, né? A gente que é gente, quer pegar um cara desse, quer fazer o que com ele? Sabe, Cris? Me pega uma criança dormindo no cobertorzinho ali. O menino morreu sem saber. Morreu, né? Pá. Ele põe 4 granadas, estoura o menino. Que maldade. Aí Epícoro não entendia isso, Elisiane. Dizia, como é que Deus pode ser Deus? Como é que ele pode ser bondoso se ele vê esse mal? Entendeu? Aí você entende o que é o amor de Deus. E eu vou falar uma coisa que eu vou chocar vocês. Se aquele cara que estourou aquele bebezinho com quatro granadas
se ele na frente, se ele for salvo dessa guerra, não morrer, e conhecer Jesus, Deus ainda vai perdoá-lo e dar a salvação para ele. É por isso que Deus não é gente. Porque se eu fosse Deus, ainda bem que eu não sou Deus, cara. Então, a gente tem essa revolta dentro da gente. Eu creio que Deus tem também, mas ele dosa. Aí por isso que vem o termo justiça. Vem o equilíbrio. Ele se equilibra, ali está a maldade, ele promove um caminho do bem para corrigir a maldade. Porque é muito fácil para nós, gente, só eliminar. Elimina, mata, destrói. Deus, ele quer recuperar. Deus, ele quer trazer... olha, é até difícil falar uma coisa dessa, né? Mas é isso, mas Deus é amor. Vamos contestar o quê? Se Deus é amor, né? Então, é aí que opera a justiça de Deus. Porque se ele se baseasse no estado do mal, olha, no estado do mal, que aquele cara fez aquilo, Deus teria destruído lá do céu com fogo, assim, pá, em cima dele. Ele pode ter a resposta do que ele fez, claro, a maldade, né? Mesmo assim, está implícito ainda, quiçá está explícito ainda o amor de Deus, caso ele conheça o Evangelho. A Bíblia é o centro deste equilíbrio, portanto, justa. Interessante notar que na Grécia, que o que a Grécia vem destacar em termos de teologia é apenas para regulamentar o pensamento, mas que a situação é anterior, não há dúvidas. Não há teologia por causa do pensamento grego, em absoluto. E sim, há pensamento grego tentando regulamentar a teologia. Então, aí eu vou falar para vocês. Epícoro Walter não entendia isso. Ele dizia, eu estou com uma crise. Como é que Deus vê essas coisas e ele continua sendo bom? Porque Deus falava assim, não, agora mexeu comigo, velho. Deus sai do trono, mata todo mundo. Não, Deus não faz isso. Ele promove o bem, tenta recuperar, tenta criar um caminho de paz. Eu já estive num centro de recuperação de toxicômanos, ali com rapazes que já mataram, já estruparam, fizeram coisa errada, mas estão ali tentando viver, tentando resgatar suas vidas, tentando melhorar. É a bondade de Deus. E eu não posso esconder isso de vocês. Porque, com relação à maldade, né? E Alejandro, bom te ver aí. Amém. Cidade de você, meu amigo. Olha, naquele avião, escapando para a África, pensava em comer aqueles churros. Falei, Senhor, se eu escapar dessa, eu vou comer os churros lá na praia. Eu vou lá, querido, eu vou lá. Então, na condição de ser humano, se aquele bebê fosse nosso, e se o bebê fosse meu? E se o bebê fosse meu? Até a Carla Rio também aí, ó. E se o bebê fosse meu? Eu não ia pensar duas vezes. Eu, como pai, o que você faria como pai? Mas Deus é pai também. E aí? Ele ama também aquele marginal. Eu pregava isso um dia para uma pessoa, ele ficou revoltado. Mas como é que Deus... É a mesma coisa de Epícoro. É a mesma coisa da Grécia. Eles não entendiam assim, não conseguiam entender. Então, para nossa cabeça também é difícil entender, mas é esse o evangelho que nós pregamos. Aí você vai entender que está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. É uma maneira tal que eu não consigo entender muitas vezes. Que eu não consigo. É isso aí, cara, o amor imaginável. Ou inimaginável, né? Meu Deus do céu. Agora a presença, né? A teodiceia na presença, o Deus. Não confunda essa afirmação com uma espécie de defesa, porque a questão aqui não é provar porque Deus existe, apesar do mal. Exatamente, não é a questão da Grécia aí. Como também não se ocupa em explicar por que os seres humanos que são ou não capazes de assimilar essa dualidade. Em suma, a teodiceia, dentro do pensamento teológico, é atestar que Deus existe por soberania. E o fato de existir o mal não o impede de ser quem ele é. Opa! Aí sim. Deus é tanto Deus. Gente, essa aula é muito profunda, hein? Essa aula é muito profunda. Deus é tanto Deus, mas ele é tanto Deus, ele é tão soberano, que nada o impede de ser quem ele é. Nada. Nem esse mal impede. Por que a gente se revolta?
e quer fazer justiça com as próprias mãos. Não é bem justiça, né? É uma vingança, né? Por que isso? Porque nós não somos soberanos. A gente, felizmente, é linear, nós somos nivelados. Deus está numa esfera que nada o afeta. O que acontece, por isso que ele ama. Exatamente. Eu não sei se estão conseguindo entender. Por isso que ele ama. É exatamente por isso que ele ama. Nós não temos essa capacidade, gente. Nós não temos essa capacidade. Eu estou falando do menino da granada, mas pensa em Jesus da cruz do Calvário, o filho dele, o próprio filho dele, sendo chicoteado, esbofeteado, cuspido no rosto, lançado lá nos pregos. Aquele filme da The Passion, A Paixão, exemplifica muito bem. E Deus ali no céu, olhando aquilo. Olha, ele é tão Deus que nada o impede de ser quem ele é. E nada muda o que ele é, porque ele é. É fantástico esse assunto, viu? Também não é defesa e nem tentativa de explicação. É a razoabilidade de entender que a própria existência do mal no mundo reúne argumentos para explicar a si próprio. Às vezes, ela pode soar como teologia natural, quer dizer, a teodicea, né? Que afirma que, apesar da probabilidade da existência do mal, Deus será sempre o mesmo, pois ele é Deus de tudo e de todos. Logo, está acima daquelas questões que permanecem como Deus. É justamente o que eu tinha falado. Então, na lógica da evidência, há uma diferença entre lógica e evidência. Nesse caso aí, tem uma lógica e tem uma evidência. Não é lógico tecer este paralelo entre Deus e o mal. Mas há evidência que, mesmo ele sendo quem é, se trata do mal, existente dando respostas imediatas, para que se justifica sob o sangue do Calvário. Exatamente. Tem aqui um chat, ver o que é. Tá, já tinha visto. Então, veja bem, há uma diferença entre lógica e evidência. Então, não é lógico tecer esse paralelo. Ficaria essa questão, Deus e o mal, é como se você fizesse um paralelo entre você e a formiga. Você e a formiga. Eu e a formiga, porque a formiga lá na rua. Não faz sentido. Você vai ser você, independente da formiga. Mas Deus é tão Deus que ele também vai falar com a formiga. Que ele também trata da formiga. Então, é essa questão. Você não pode nivelar Deus a essa discussão. Sendo o mal um estado, sendo Deus eterno, olha, o mal é um estado e Deus é eterno. A eternidade transcende o temporal. Logo, Deus é sempre Deus. A Bíblia, então, nos ensina um Deus imparcial. Ele poderia ter criado o mundo com possibilidade de só haver o bem. Mas como ficaria sua consciência quando ele sabia do conceito antônimo? Se há bem, logo há mal. Isso aqui é metafísica, pessoal. E se esconder o mal de todos, não significa que o mal não deixasse de existir. Ele sempre estaria lá acusando a mente de Deus. Eu perdi o meu avô, ele morreu novo. O avô Jonas, pai de minha mãe, ele não tinha 70 ainda quando ele faleceu, teve um AVC. Ele não podia comer chocolate, meu avô não podia comer chocolate. Mas ele amava chocolate. Bom, para todos nós, ele não comia chocolate mais, mas ele faleceu. E quando a gente foi arrumar a casa dele, e arrumamos a cama do vovô, embaixo tinha um fundo falso. E quando nós abrimos, estava cheio de sonho de valsa. Meu vovô, a gente riu muito e, quer dizer, é uma situação cômica, né? Deus poderia esconder o chocolate da gente. Deus poderia esconder. Você acha que o meu avô, mostrando, até peço perdão pela memória dele, né? Mas meu avô, tem direito de falar um pouquinho dele também, é só para ajudar aqui na argumentação. Você acha que o meu avô, a gente olhando para ele, sabia, todo mundo sabia, o avô não está comendo mais chocolate. Glória a Deus, amém. Mas ele estava comendo chocolate. A cama dele tinha um fundo falso, era um tesouro, um baú de sonho de valsa. Então a gente olhava para ele e a gente não via indício de chocolate. Mas ele estava. Só que ele sabia que tinha chocolate lá embaixo. Ele sabia. Então Deus não iria criar só o bem para maquiar, apesar que ele não criou o mal,
Mas ele não ia criar o bem vedando que o mal acontecesse. Não, as consequências estão aí. A mesma faca que você usa para cortar uma carne deliciosa para um almoço, você pode usar para ferir uma pessoa. Então, o problema não está na faca, está em quem usa a faca. Fechou? Fechou o assunto? Então, o problema não está no mal, é em quem não usa o mal. No bem, é quem não usa o bem. É desta forma que Deus coloca para nós essa questão da justiça, que ela vem embalada com o amor de Deus. Então, por ele ser justo, exatamente, Alex, é o caráter de Deus. O que é o caráter? O que é o caráter? É o que caracteriza o que está dentro de você. O caráter é como você vê. Ó, você me vê aqui, né? Tô bonitão, né? Olha, todo bonitão, com creme. Isso é característica, né? Agora tem que ver se eu estou bonito por dentro. Tem que ver isso aí. Então, o característica, né? Quando você vê o Alejandro falar e a Márcia, eles falam português, mas é um português diferenciado. É o característico porque há uma língua mãe, uma outra língua por trás, é uma língua mãe, o espanhol. Mesmo assim, outros idiomas. Mesmo assim, então, Deus tem o seu caráter também. Ele traz para fora aquilo que ele é, ele mostra. Por isso que o caráter não se esconde. Por isso que o caráter revela quem você é. É exatamente por isso. O caráter revela a gente que o mau caráter e o bom caráter. É aí que está baseado a justiça de Deus. Então, agora eu quero abrir para um fórum. Quem quiser participar, mesmo em casa, pode abrir o áudio aí. A Gisele falou que está na cabana. Será que ela está realmente na cabana, escutando a gente aqui, né? Na cabana deve estar muito boa lá. Mas quem quiser colocar aí alguma coisa, se você não entender alguma parte, quiser perguntar, ou se você quer participar, pelo menos alguém para dar os 2 pontos para os meio pontos para. Ah, ok, deixa eu ver aqui. Ok. Márcia, você está me chamando no particular aqui? Ok. Ah, a Márcia está gravando. Ok, beleza. Vamos esperar chegar aqui direitinho. Enquanto isso, minha alegria é poder rever ali o Alberi, a Cris também. Saudade de vocês, meus amigos. Saudade de vocês, viu? Escapamos por pouco. Fomos o 4º voo comercial a sair do espaço aéreo. E depois só ficou os voos, porque quando o país declara guerra, não pode ter mais voo comercial. É só estratégico militar. Vamos lá, Márcia. Ô, pastor, eu queria falar em relação a isso que o pastor falou, de que Deus é o bem e o mal, né? Porque assim, a gente entende que, né, o pastor acabou de dizer que Deus não criou o mal, né? Que então a gente pode entender que o mal se criou sozinho, porque assim também se fala que o mal é a ausência do bem, né? Então, como que a gente, quando as pessoas questionam a gente em relação a isso, que se Deus criou tudo, por que ele permite o mal? Como é que a gente consegue... O mal é uma resposta. O mal é uma resposta. Você está dirigindo o carro, você está na rodovia, existem os risquinhos no chão para você se manter, mas numa curva você descuidou, deslizou, saiu fora e volta para a curva. Ninguém fez o deslize. A gente fez a pista com os risquinhos. Deus fez o bem. Quando eu não respondo ao bem, eu automaticamente impulsiono o mal. É a famosa lei da ação e reação. Famosa lei da ação e reação. Exatamente o que é o moribondo, né? Você tem lá os moribondos, né? Alguém já foi picado por moribondo aí, não? Então, aí eu pergunto, Valdir, volta aí que acho que foi do livre-arbítrio, eu vou ver aqui no chat. Aí eu pergunto, se você mexer com moribundo não, maribondo, é maribondo o nome? Maribondo, é. Se você não mexer com maribondo, ele vai te ferrar? Não. Se você não mexer com a abelha, com a colmeia, com o vespeiro, ele vai te ferrar? Não. Isso aqui então, o mal, ele vai ser sempre uma provocação.
ele vai ser sempre uma coisa, um eco, uma resposta. É algo que você... sabe por quê, gente? Porque, primatamente, Deus criou a gente sem o mal. Porque Deus é bom. Como é que de uma fonte boa pode ser uma fonte ruim? Não, só saiu coisa boa de Deus. Se eu disser que Deus criou o mal, eu estou comprometendo o caráter dele. Eu estou encontrando um germe lá dentro do coração de Deus. Ele criou o bem. No momento em que eu... Valdir, é isso mesmo, Valdir, obrigado. No momento em que no livre-arbítrio eu ignorei, então eu criei o mal. Quer dizer, eu dei excelência ao mal. Eu fiz com que ele se evocasse, né? Por exemplo, se você der um carro para o seu filho, é uma coisa boa? Dar um carro para alguém. Deu um carro para ele, deu um carro para mim também que eu quero. Você deu um carro para o seu filho. Agora, o seu filho, ele vai ver se ele vai bater esse carro, se ele vai andar bem, se vai atropelar alguém, né? Se vai tomar muita multa, não é isso? Então, Deus dá um carro bom, maravilhoso e tal. Agora, você que faz o uso indevido ou devido daquilo que Deus deu. Então, é justamente isso. E aí, mesmo assim, olha aí, a justiça. Mesmo assim, Deus entra com recurso para corrigir uma coisa que ele não fez. Deus entra com recurso de salvação, do perdão, da redenção, para corrigir uma coisa que ele não promoveu. É isso aí. Lisiane, Pastor, pode falar. pastor, ali no caso, quando o Mar Vermelho abriu, que quando os egípcios vieram, que o mar fechou e matou todos os egípcios, ali seriam atos de justiça, seria da posição de Deus, a resposta do mal? Eu chamaria de um ato punitivo. Porque qual era a intenção de Faraó? Era exterminar o povo de Deus. E Deus precisava... olha, Deus avisou Faraó. Aliás, Deus negociou com o Faraó, nem precisava. É por isso que eu não sou Deus. Se eu fosse Deus, eu entrava com 2 pés no peito na voadora. Não, Deus chegou para Faraó, mandou o profeta, Moisés falou com ele lá direitinho, explicou. Olha, foi uma negociação. Mesmo assim, Faraó decidiu partir para cima. Deus defendeu o seu povo. Ali vai entrar também uma legítima defesa do povo de Israel. Então, houve uma punição ali por causa da rebeldia de Faraó. Aconteceu com Coré também. A Bíblia diz que a terra abriu e engoliu Coré. Deus só vai fazer... Quer ver? Lá em Gênesis capítulo 15, em diante, Deus fala para Abraão assim, ó, eu estive lá agora, em Berseba, lá no local que Deus falou com ele, né, que Deus cumpriu a promessa. Ele falou com ele lá em Harã. Ele falou assim, ó, eu te darei a ti essa terra, que é a terra de Israel, né? Darei aos seus descendentes. Abraão ficou todo feliz. Senhor, já posso? Não. Daqui 400 anos. 400 anos? Eu nem vou estar aqui. Pois é, eu vou esperar que se complete a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, justiça. Deus deu a terra, ele não pode ser acusado. Mas a iniquidade transbordou. E quando a iniquidade transborda, opera a ira de Deus. Gente, é muito importante isso. A iniquidade opera a ira de Deus. A iniquidade opera a ira de Deus. Então Deus falou assim, eu vou esperar completar a medida dos amorreus para que eu possa dar a terra para vocês. Ele podia te dar... Pastor, sim. No caso ali de Faraó, a Bíblia diz que Deus ele endureceu o coração de Faraó. Então ali houve uma interferência da parte dele até, não digo uma manipulação, mas ele conduziu a uma resposta negativa porque ele endureceu o coração de Faraó. Então, como que isso fica, né? Olha, essa classe põe na parede, hein? Olha aí, olha a pergunta do 42, é difícil. 42 da prorrogação, no 47 da prorrogação, do segundo tempo. Lisiane, aí você me deu uma oportunidade de ouro de fazer um gol de placa aí. Vamos lá. Nesse caso, Lisiane, nós temos a questão da soberania de Deus. Soberania. Muito importante entender isso aí. Você pode usar esse argumento. No caso que o Valdir colocou ali.
Você pode usar esse argumento para dizer assim. Tem um áudio aberto aí. Tem um áudio aberto aí. Ali, ó, bem em Jerusalém. Mas aonde que elas vão? Jefferson, acho que é seu áudio. Deve. Ou não? É. Obrigado, Jefferson. Mas fala. Sexta-feira vamos lá. Aí, agora deu certo. Obrigado, Jefferson. Ok. Luciano, voltando ao nosso assunto. Então, ali opera a soberania de Deus. Nesse ponto aí, pode haver aí agora uma contradição. Espera aí. Deus não deu livre-arbítrio? E por que ele endureceu o coração do faraó para tirar o povo de lá? Como é que foi essa interferência de Deus? Não foi só essa, não. Tem uma lá em capítulo 11. Deus desceu, confundiu as línguas e separou o povo. Exatamente. Existe uma linha chamada tolerância da soberania. Embaixo dessa linha, eu tenho livre-arbítrio. Eu faço o que eu quero aqui. Eu singro os mares, eu vou com um avião que pesa 10 toneladas, 10 horas sem cair. O homem faz coisas aqui que ninguém faz. Agora, quando eu passo para cá, que eu vou inferir a soberania, Deus abate. Estava em risco o povo de Israel, estava em risco a semente que era Jesus. Soberania, não pode. Aí Deus entra e Deus derruba. Está pegando? Porque, veja bem, na minha salvação eu tenho livre-arbítrio de escolher ou não. Mas a promessa que ele deu, ele havia de cumprir. Tem um texto em Gênesis que fala assim, ó, e Deus fez promessa consigo mesmo, porque não podia quebrar a aliança. Se ele fizesse com o homem podia quebrar. Para garantir que ele ia cumprir o que ele falou, ele fez com ele mesmo. Então, assim, tudo que sai fora, tudo que vai de encontro à soberania de Deus, Deus abate. Eu vou ter que dar uma pausa para falar uma coisa muito pesada aqui. Eu vou ter que dar uma pausa aqui, porque não posso gravar isso. Tudo que ameaça a soberania, Deus abate. Aí você fala, mas Deus não. Soberania. O plano de Deus que ele estabeleceu, ninguém pode impedir. Mateus 24. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus diz, eu faço, eu cumpro. O que foi que ele falou para aquelas tribos, quando pegaram aquela moça de Benjamim e estruparam aquela moça, e o marido dela pegou 12 pedaços do corpo dela e saiu em cada tribo. Deus disse assim aquele dia, hoje rejeitei Israel, vou segurar Judá por causa da minha promessa. Então, Elisandro, aquele caso de Faraó endurecer, Deus precisava mostrar para aquele império quem era Deus. Faraó achava que era Deus, Faraó se achava Deus. Faraó se achava Deus do mundo. E aí Deus usa aquele momento para dizer a Faraó, eu sou Deus. Porque atingia a soberania. E quando passa daqui, não tem mais jeito. Uma coisa é você ter uma empresa que tem um pátio, onde os funcionários podem tomar café, comer, brincar, sorrir, ler revista. Outra coisa é funcionários entrar dentro da direção da empresa e mexer na gaveta. Aí é soberania. Tá pegando, gente? É isso aí. Ok? Vamos em frente. Tem mais uma. Vamos lá. Está chegando aqui o áudio? Chegou. Pastor, eu queria mais uma coisa perguntar em relação a ali o que o pastor falou que Deus disse que esperaria que se completasse a iniquidade dos amorreus, né? E muitas vezes a gente consegue falar, ouve falar que Deus se move num trono de misericórdia e justiça. Então, a gente pode entender que realmente existe isso, que Deus espera na misericórdia, né, até um certo ponto, e depois ele se move na justiça? A misericórdia é a extensão da justiça. Ah, pastor, quanto é que mede a justiça? Misericórdia. Nos Estados Unidos, para você ser morto, você não, uma pessoa ser morta na cadeia elétrica ou na injeção letal, o processo não é da noite para o dia. Demora, às vezes, 10 anos, 15 anos.
Eles têm que ter certeza que aquela pessoa precisa morrer. Então, Deus opera pela justiça através da misericórdia. A misericórdia é a extensão da sua justiça, exatamente isso. Ele deixou os morrer. Por isso, Márcia, que lá quando Israel pecou e dividiu os reinos do norte e reino do sul, Deus mandou vários profetas o tempo todo dizendo: gente, por favor, vamos voltar, vamos, se humilha, gente, se humilha, se arrepende. Não deu como. Não deu como, teve que ir ao cativeiro, a punição. Aí, na extensão da misericórdia não cumprida, estoura a ira de Deus. Deus dá corda, não mudou. Quando transborda a iniquidade, opera a ira. Então, corre da ira, foge da ira, entra para a obediência. É por aí. Amém, pessoal? Glória a Deus. Vamos mais uma aula, então, para a gente ganhar tempo? Agora vai ser a número 5. Obrigado pela participação aí, muito boa participação. Aula número 5 da disciplina 2, do módulo 1 de Teologia Intensiva. Deixa eu ver, parece que chegou aqui mais alguém falando aqui. O Alex, deixa eu ver se é alguma pergunta. Espera aí, pessoal. Mas, professor, quando Deus diz que endureceu o coração do faraó, está em Êxodo 14:4, né? E antes disso, no Êxodo 13:15, diz que o próprio faraó que endureceu o seu coração, né? Parece que quando é a parte dos primogênitos, né? Exatamente. Ali esse endurecer o coração era necessário para que Deus se mostrasse o Deus poderoso para aquele império. Era a única forma de conduzir um processo, né, a fim de que Deus pudesse ser revelado ali, naquele momento, para Faraó. Muito bem, Alex. Obrigado pela participação aí. Vamos, então, aí para a aula número 5. A número 5 primeiro ponto. Vamos agora estudar sobre a concepção dos livros. Os livros do Antigo Testamento. E depois vamos dar uma pincelada no Novo Testamento também. O volume de livros presentes no Antigo Testamento fica a critério das denominações, ou grupos que estudaram e chegaram a um consenso. Por exemplo, a Bíblia usada pelos cristãos protestantes e o Tanakh do judaísmo inclui apenas 39 livros. O Tanakh significa, irmãos, aquela junção que eu falei outra vez, Tanakh, Tá de Torá, as leis. Olha a sequência aí, pode cair na prova, hein? Tá de Tanakh, o Na de Natuvim, que é profecias, profetas, e o Ketuvim, que são os escritos, né? Tanakh. É as primeiras letras de Torá, Netuvim, Ketuvim. Inclui apenas 39 livros. Ao passo que a Igreja Católica aceitou 46. E a Igreja Ortodoxa foi mais além. Adotou 51 livros. Nesse caso, foi uma boa ideia, né? Os 7 livros... Essa foi sem graça. Os 7 livros que diferenciam a Bíblia católica do judaísmo e os protestantes são conhecidos como apócrifos, cuja autoridade canônica foi retirada do conteúdo rejeitado pelos dogmas cristãos. Apócrifo significa algo que não é consagrado. Os cristãos compõem, assim, o AT. Pentateuco, isso pode cair em prova. Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Tá fácil decorar aí, ó. PH, PP. PH da água, né? PP. Então, Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Além dos 39 livros chamados protocanônicos, as igrejas católicas, romanas e ortodoxas consideram outros 7 livros como parte do conjunto do Antigo Testamento. No século XVI, esses livros receberam a denominação de deuterocanônicos, que significa o segundo livro, a segunda lei. Porque, no caso assim, os livros de primeira linha, os inspirados, e os de segunda linha, mesmo que não são inspirados, mas colocaram na Bíblia deles. Acharam que deveria ser assim, e assim ficou. No século XVI, esses livros receberam a denominação de deuterocanônicos. São eles Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque. Estes são, na tradução grega do Antigo Testamento, que data de 1º século antes de Cristo, da chamada Septuaginta. Para os protestantes, são considerados livros apócrifos. Então, muito fácil entender isso aí. Acho que é uma coisa que já
eu já falei com vocês uma vez, né, sobre isso, essa diferenciação dos livros protestantes judaicos, dos católicos e dos ortodoxos, né? Lembrando que, para nós protestantes e também para os judeus, o Antigo Testamento, os livros inspirados partem do pressuposto que foram escritos em língua santa, que é o hebraico, né? Depois vem o espanhol, né? Primeiro vem o hebraico. Então, o hebraico, aí, porque foram escritos nos limites de Israel, ali dentro de Israel, né? E também foram escritos até os profetas. Mas pastor, professor, e aqueles livros escritos lá na Babilônia? Olha, uma pergunta forte aí. Babilônia, então, eles foram inseridos porque o livro em si é feito em Israel, mas algumas partes foram escritas em Babilônia, no caso Daniel, né? Também tem um texto lá de Isaías, que é aramaico. Não, já era aramaico. Mas aí ele é considerado porque ele é acoplado dentro de um processo que já tinha sido feito em Israel. Não foi totalmente escrito lá na Babilônia, né? Esse tem um porém. Então são divididos aí em leis. No caso, judeus, eles colocam tudo em leis, profetas e escritos, né? Nós dividimos como Pentateuco, históricos, né? Poéticos e proféticos. Então, tá bem facinho aí de entender essa parte. Vamos aí para a parte número 2 da aula 5. Opa, errou aqui, agora foi. Os livros do Antigo Testamento, parte 2. A relação dos livros do Antigo Testamento, cujo teor é tido como divinamente inspirados pelos cristãos, são: aí vem Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, 2 Samuel. Aí vem essa parte que cortou. Os protestantes fazem isso porque os livros, primeiro e 2 Samuel, eram um só. Ficava muito extenso para estudar. Então, eles próprios criaram essa divisão, né? Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Cantares, né? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. Você vai ter aí, aqui os profetas maiores, né? Os maiores aqui, Isaías, né? Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, são os maiores. Depois temos menores, os Oséias, o Joel, menores porque eram um volume menor de escritos, né? Os deuterocanônicos, que a Igreja Católica adotou como sagrados, são Tobias, Judite, Macabeus 2, Sabedoria, Eclesiástica e Baruque. Esses livros aí tem algumas coisas estranhas neles, por isso que não bate muito com a vértebra da linha bíblica. Mas, por exemplo, o Macabeus 1 e 2 foi muito bom, porque eles serviram como base histórica para a gente entender aquele período chamado interbíblico, né? Que são os 400 anos que Deus não fala com ninguém. O termo deuterocanônico é formado pela raiz grega deutero, segundo. Canônico, que faz parte do cânon, isto é, do conjunto de livros considerados inspirados por Deus e normativos por uma religião ou igreja. Assim, o termo é aplicado a livros e parte de livros bíblicos que só num segundo tempo foram considerados como canônicos. Então, isso foi por decisão aí do povo da Igreja Católica, né? Para que chegou a mensagem aqui, pode ser um aluno. Não, era só a Jaque agradecendo. Ok. Vamos então aí a parte 3. Estes são disponíveis na tradução grega do Antigo Testamento, datada do primeiro século antes de Cristo, a Septuaginta, que nós já falamos sobre isso também, que foi aquele grupo de escribas que traduziram. Eu estive lá agora em Massada e conheci alguns locais onde alguns desses escribas tiveram também. Inclusive Flávio Joséfos, né? Ele fala sobre isso. Ele teve nesse lugar lá. Segundo a visão protestante, os textos deuterocanônicos, chamados livros apócrifos pelos protestantes, foram supostamente escritos entre Malaquias e o Novo Testamento, numa época que, segundo o historiador judeu Flávio José, acabei de falar dele aí, a revelação divina havia cessado, porque a sucessão dos profetas era inexistente ou imprecisa. Então, ele dá esse testemunho aí. O parecer de José não é aceito pelos cristãos, católicos, ortodoxos e por alguns protestantes. Igualmente pensam assim uma minoria judaica, não farisaica, porque Jesus afirma que durou até João Batista. A lei e os profetas duraram até João Batista. Então, olha que interessante essa pegada aí. Por isso que você está no seminário. Olha essa pegada aí. Quando a comunidade lá em Jâmia
vai decidir que os livros inspirados serão só aqueles que foram escritos até os profetas, aí vem Jesus aí, ó. A lei e os profetas duraram até João. Aí para o Flávio Joséfos e para outras igrejas que aceitam os apócrifos, eles acham que Jesus colocou no pacote aí. Mas, na verdade, não são livros proféticos. Então, está fácil de debater isso aí. Está fácil de encerrar essa questão. O Tobias, o Dite, são mais livros de contos e livros de históricos e de poemas. Não tem nada de cunho profético, entendeu? Pode ter lá uma coisa ou outra, mas não tinha esse cunho profético. Então, nesse caso aí, Jesus não fez nada de errado ao fazer essa afirmação. A parte 4, natural, Pentateuco, há uma divisão em 3 partes. Pode cair na prova, hein? A lei, os profetas e os escritos. Olha a sequência aí, ó. As leis, os profetas e os escritos. Porque não é assim, ó, não é Tanakh, não é o Tá de Torá, que seria a lei, o Neve, que é o profeta, e o Ketuvim, que são os escritos. Porque, na verdade, se você vê a composição bíblica, os profetas estão por último, né? Estão por último, não no meio. Mas os judeus pensam diferente, se colocam dessa forma. Os nomes dessas partes, originalmente, estão em hebraico e aramaico. Os nomes que usamos hoje são oriundos do grego. O Pentateuco é formado por 5 livros, né? O Gênesis, o início, o Êxodo, saída. Levíticos, relativo ao tipo de Levi, que é unir. Números, é isso mesmo, é números. Deuteronômio, o título em português deriva do grego, significa segunda lei. Uma referência à frase da Septuaginta. Tu Deuteronômio Toto. Em hebraico fala-se Devarim, que significa palavras ditas. O conjunto de livros do AT chama-se Tanakh. Em hebraico é um acrônimo, são 3 primeiras letras das divisões tradicionais. Isso pode cair em prova, hein? Do texto maçorético. Torá, Nevim, Ketuvim. Por isso que na Bíblia tem o Monte Nebo. O Monte Nebo é o Monte do Profeta. Tá vendo? Ensinamento, profetas e escritos. Que resulta em Tanakh. Acróstico Torá, Netuvim, Ketuvim. Também em hebraico. Micra e ainda como Bíblia hebraica, que é a coleção canônica dos textos israelitas, que é chamada também de... Eles têm também uma Bíblia chamada Micra, né? Que é um pouco mais do que a Bíblia, tem outras coisas mais interessantes. A coleção canônica dos textos israelitas, tá vendo aí, ó? Que é a fonte do canônico cristão do Antigo Testamento. Essa coleção é composta de textos no hebraico bíblico, com exceção de 2 livros, Daniel e de Esdras, que contém trechos aramaico bíblico. O texto tradicional usado é chamado de texto massorético, que são aqueles estudiosos, né, da palavra, que eles ficaram um tempo lá para conferir se realmente estava tudo certo. Então, dando uma sinopse aqui, um resumo geral, nós, como cristãos, juntamente com os judeus, entendemos que há Gênesis até para Malaquias, a mesma sequência, sendo que os protestantes quebraram alguns livros no meio para melhorar a leitura. Para os judeus, lei, profetas e escritos, que seria Torá, Netuvim, Ketuvim, da Tanakh. Para nós são as leis, são os históricos, os proféticos, os poéticos e os proféticos. Essa divisão que a gente faz aqui. Para alguns da Igreja Católica, da Ortodoxa e outras igrejas orientais, eles adicionaram alguns termos dos livros apócrifos, né? No caso, Dite, Tobias, Macabeus 1, 2, né? Eclesiástico. São 7 livros que eles compõem a mais, porque eles dizem que Jesus falou que João Batista até aquele dia, entre os profetas, ainda existia. Mas esqueceram que os livros são proféticos, são mais poemas, mais históricos do que isso aí. Porque, na verdade, a Bíblia quer resgatar é o que realmente Deus fez, o que realmente Deus falou. Porque se a moda pega, seria uma Bíblia de miscelânea e ia confundir muita cabeça. Então, basicamente, isso aí é o Antigo Testamento. Ele começa com Moisés escrevendo. Na verdade, o primeiro livro vai ser o livro de Jó, na sequência, né? E depois ele começa a escrever outras partes. É uma parte que, como é que você pode entender que ele escreveu sobre a sua morte, né? Como é que ele sabia? Se ele morreu,
Como é que foi essa parte? Josué também fala da morte dele, mas como é que foi? É que nesse momento alguém complementou. Não se sabe ao certo quem foi que complementou os escritos deles, mas foi complementado. O importante é que Deus deixou ali, em cada um daqueles tópicos, né, uma mensagem. A Bíblia é isso. A Bíblia tem o motivo de existir, pessoal, porque são a forma de Deus comunicar com a gente. Veja bem, tem uma palavra no hebraico chamada shakma. Eu vou escrever aqui no chat para você anotar aí. Shakma, preste bem atenção. Shakma, Shakma. Ah, gente, o meu teclado está sem o H. Eu tenho que fazer o teclado virtual. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Teclado virtual. Teclado. Aqui. Eu vou explicar para você direitinho. Agora. Tá aqui. Então tá. Cadê o chat? Deixa eu botar aqui. Essa palavra Shakma, você vai entender por que a Bíblia foi escrita nesses termos que Deus reservou, tá? Shakma. Você vai amar isso aqui agora. Shakma. Isso significa, em hebraico, sabedoria. Sabedoria ou algo escondido, não revelado. Algo escondido ou não revelado. Aí, ó. Shakma. Shakma. Sabedoria, algo escondido ou não revelado. Então, eu vou explicar para vocês por que, então, Deus ter promovido a Bíblia. O porquê de Deus. Porque a Bíblia, ela é o Shakma de Deus. A sabedoria de Deus ou algo não revelado. Ó, vou falar uma coisa aqui que vai arrepiar o osso da sua alma. Quando Deus mostrou para Abraão que ele deveria construir um poço, onde Abraão cavou o poço, em Berseba, é só deserto. Mas como que Abraão cavou o poço? Shakma. Deus revelou a ele algo que ninguém sabia. Embaixo do poço que ele cavou, o poço está até hoje lá. Eu vi ele agora faz 5 dias que eu vi o poço. A água está lá. A água de 4.000 anos está ali. Eu vi com meus próprios olhos a água. Como que Abraão sabia? Shakma. Quando Abraão cavou o poço, embaixo do poço havia 24 quilômetros quadrados de água potável embaixo do deserto. Pegou? E outra coisa. Abraão, diz a Bíblia que Abraão plantou tâmaras em volta do poço. Não plantou? Está escrito lá. E Abraão, Gênesis 21, acho que 13, não me engano. 21, 33. Abraão plantou tâmaras em volta do jardim. Sabe o que ele fez, não? Outra shakma para você. O poço, para a água subir até lá em cima, ela estava lá embaixo, no subterrâneo. Ele precisava de água em cima. Se você não sabe, as raízes da tâmara, ela chega aí a 60 metros de profundidade. E ela é uma bomba que suga água. Aquela raiz, ela puxa a água onde tiver, ela chama a água. Você está sentado aí? Eu acho que isso aí vai dar uma noite com chave de ouro para a gente. Deus te dá a visão que ninguém está vendo. Deus te dá um projeto que ninguém acredita. Deus te mostra um mistério, ninguém vai ver isso acontecer. Só que Deus te dá a tecnologia do céu, te dá tâmaras para você atrair o produto. Deus dá o produto, Deus dá a promessa, mas você só alcança a promessa com o trabalho. Promessa só por conquista. Abraão me joga umas tâmaras em volta do poço, que não tinha água, para puxar uma água. E elas vieram com a raiz da tâmara, preencher o poço. E até hoje, Israel se abastece pelo sul, por Berseba, por esse poço de Abraão. Pegou ou não pegou? Shakma. Nós estamos precisando de muita shakma. A gente está andando muito pelo que a gente pensa, o que falam para a gente, pelos os vizinhos, pelos amigos, pelas sugestões dos povos, das pessoas.
Onde é que está a chácara de Deus? Cadê a sabedoria de Deus? É isso aí, pessoal. E por isso Deus deu a Bíblia para a gente. Amém? Está aberto para a gente comentar aí essa aula. Quem quiser comentar, pode usar a palavra aí. Glória a Deus. E essa moça linda aí, temos uma aluna mirim na aula aí, ó. Temos uma aluna mirim aí, ó. Já chegou causando aí, ó. Amém. Amém. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Aqui tem um chat. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui no chat. A Carla. Uau. É isso mesmo, cara.